em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar do teu amor. Gênesis capítulo 18, todos acharam? Vamos pegar aí o verso de número 9 em diante. Gênesis 18, verso 9 em diante. Olha aí que está escrito. Então, deixa eu ler lá, né? Gênesis 18, verso 9. Os hóspedes lhe indagaram: onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: está na tenda. Então ele lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com a idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal das mulheres já haviam cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velha, e velho também está o meu Senhor, como ainda terei prazer sexual? E você diga comigo, amém. E diga graças a Deus. Capítulo 18, nós lemos aí uma história que é muito conhecida da igreja. A história de Abraão e Sara. No capítulo 18 aqui, Abraão está com 99 anos. No capítulo 18, Sara está com 89 anos de idade. Quando eles recebem uma visita inusitada, eles viram na forma humana diante deles aqueles que nós chamamos de Hashem, o Eterno, e junto dois malachim, dois anjos. Eles estavam na forma humana, o que seria teofania e anjofania. Chegaram diante de Abraão, está no capítulo 18, verso 1. Quando Abraão viu, Abraão fez uma série de coisas, 4 coisas que me chamou a atenção, que eu vou falar delas, que levou Deus a revelar um projeto para Abraão. Deus disse: no futuro, no próximo ano, eu vou entregar nas tuas mãos, eu vou entregar nos braços teus, no braço de Sara, um filho. E quando Sara ouviu isso, Sara riu. Mas ela não riu por alegria. Ela não riu porque, a verdade, o sorriso, dar uma gargalhada, nem sempre tem a ver com alegria. Pessoa em crise de histeria pode rir. Pessoas angustiadas, tristes, paradoxalmente, ela pode abrir um sorriso. A psicologia explica isso. Existe um conjunto de coisas que uma pessoa pode fazer, está vivendo, e ela sorri sem ser verdadeiramente uma demonstração de sentimento de paz, de alegria na alma, de autorrealização. Aqui Sara está rindo de incredulidade. Por que ela está rindo de incredulidade? Porque ela olhou para uma circunstância. Ela olha para o marido com 99, ela com 89. O ato normal de uma mulher engravidar, a idade já havia passado. Como se fosse pouco, ela era estéril. Diante da situação, ela olhou para o presente, e quando ela olhou o presente, quem ela era, o que ela vivia, agora ela olha para o futuro, o amanhã, no próximo ano, e a mente lógica, racional dela diz: não tem lógica isso que eles estão falando, que daqui a um ano eu vou estar com um filho. Então ela riu. E a vida, ela é assim. Toda vez que você julga o futuro com base no presente, toda vez que você começa a medir, aquilatar o seu futuro
com base nas circunstâncias do momento, toda vez que você começa a olhar o futuro da tua igreja, o futuro ministerial teu, o futuro espiritual, o futuro profissional, o futuro acadêmico, o futuro na empresa onde você atua como parceiro ou como empregador, toda vez que você começa a medir o futuro com base no teu presente, nos fracassos, nas falhas, nos problemas do presente, você acaba dando risada das promessas de Deus. E não é um sorriso de alegria, é de incredulidade, porque você olha para o momento e diz, não tem como lá no futuro eu estar assim, dessa maneira ou daquela outra, porque eu sei como está a minha vida atual. Mas eu tenho uma palavra nesta manhã para você: aquele que está sentado no alto e sublime trono, aquele que é eterno, aquele que é o Todo-Poderoso, Ele conhece o seu futuro, e conhecendo o seu futuro, Ele te anima no presente, dizendo, eu sou teu Deus, eu sou contigo, eu vou fazer, eu posso trabalhar para meu nome ser glorificado, aleluia. Eu não julgue o seu futuro com base no seu presente, porque você não sabe o que é que Deus está preparando para a tua vida. E é engraçado, pastor Gerson, eu 2006 para 2007, eu conheci um rapaz, nós o chamávamos de Léo Coca, ou Léo Coca-Cola. Ele trabalhava dentro da Coca-Cola, e ali dentro da Coca-Cola, uma vez ele conversou com os diretores da Coca, e uma vez por mês ele fazia um culto na empresa. Nesse culto ele convidava um pregador, o pregador vinha, ministrava, ele do bolso do salário dele tirava R$100, 2006 para 2007, e dava de oferta para o pregador. O pregador pregava, ministrava, fazia o apelo dentro da Coca-Cola e ia embora. Os anos foram passando. Eu me lembro que em 2006 para 2007, nós às vezes íamos para as vigílias, e eu ia com o Léo. Nós íamos num Chevette Júnior, e nós parávamos às vezes no posto de gasolina, e ele dizia assim, põe 10ão. E atire a primeira pedra quem nunca colocou 10ão. Põe 10ão. E vamos para a vigília. E na vigília Deus levantava profetas, Deus levantava profetisas, e Deus dizia, eu vou te honrar, eu vou te abençoar, vou honrar tuas ofertas, e eu vou fazer de você um grande empresário. Essas eram as promessas que Deus tinha com o Léo. E os anos passaram. Em 2009 ele foi mandado embora da Coca-Cola. Começou a trabalhar com uma outra empresa ligada a uma empresa aqui em São Paulo, isso em Vitória, no estado do Espírito Santo, ele mora até hoje. E aí ele, trabalhando nessa outra empresa, trabalhou até 2014. Em 2014 ele foi mandado embora. E aí ele começou o negócio dele. O projeto dele começou pequeno. Ele iniciou o negócio dele. Quem tem Instagram aí? Instagram, levanta as mãos. Instagram. O meu está ali, pr.marcioleopoldino. Você pode me seguir lá? Depois você vai passando assim, ó, a timeline lá, vai passando. E você vai chegar num lugar que tem uma publicação. Nessa publicação eu estou dentro de uma empresa, ministrando. Tem 70 funcionários, 70 e poucos funcionários que eu estou ministrando. Mas eles não estão todos ali. Um ambiente bem legal da própria empresa, um auditório, eu estou ministrando ali. Embaixo eu faço um comentário. Um dia eu cheguei para o dono dessa empresa e falei para ele assim, falei, mano, se Deus tivesse algum dia dito para você que você dirigiria uma Land Rover Velar, andaria ou daria para tua esposa uma Audi, e você teria uma empresa com mais de 70 funcionários, porque ele tem outras filiais, né? Falei, se Deus tivesse dito isso para você, o que você diria? Ele me disse assim, eu teria dado risadas. Esse rapaz dessa empresa com mais de 70 funcionários, porque ele tem outras filiais, ele tem mais 2 filiais, é o Léo Coca-Cola. Está lá no comentário, por isso que eu mandei você ir no Instagram, que hoje tem uns testemunhos por aí. Aí você vai lá no Instagram, você vai passando, você vai ver, embaixo está lá, dentro da empresa dele, eu faço um comentário e eu falo um pouquinho sobre a história do Léo e da Luísa. O camarada, irmãos, em 2014 começou um pequeno negócio, pastor Gerson. Mas, para a glória de Deus, hoje ele tem uma empresa, pastora Vanessa, gigante, abençoada. O cara dirige uma Velar, o cara deu para a esposa dele uma Audi.
Aí você diz, mas como que isso é possível, pastor? Meu irmão, você não pode ficar duvidando, dando risada das promessas de Deus. Você não sabe o que Deus está preparando para teu futuro. E no teu futuro, para Deus fazer, não precisa de muito. Basta Ele dizer, haja. Basta Ele dizer, eu quero. Basta Ele mover os corações onde Ele precisa mover. Deus, se Ele tiver que mexer no executivo, Ele mexe. Se Ele tiver que mexer no legislativo, Ele mexe. Se Ele tiver que mexer a teu favor no judiciário, Ele mexe. Se Ele tiver que mexer dentro do âmbito empresarial, Ele mexe. Se Deus tiver que mexer lá na classe baixa, Ele mexe. Aonde Ele quiser mexer, Ele tem poder para mexer. Aonde Ele quiser fazer, Ele tem poder para fazer, para te abençoar, para cumprir promessas, para realizar coisas na tua vida, aleluia. Olha, eu não gosto desse negócio de olhar para o irmão que está do teu lado. Eu faço pouco isso dentro da igreja. Porque às vezes é chato, né? Perturba esse irmão que está do teu lado. Puxa o cabelo do irmão que está do teu lado. Um dia eu estava no auditório assim na igreja. Aí o pregador pregando falou, olha para esse irmão que está do teu lado e diga, você é lindo. Aí a irmã olhou para mim assim, eu vi escrito na testa dela assim, vou mentir. E às vezes o pregador obriga a igreja a mentir, porque olha para o irmão do teu lado e fala assim, você é lindo. Você é lindo. Aí quando você olha assim, irmão, quando fala, você é lindo, o que vem na tua cabeça primeiramente? Estética. Ah, não, é lindo por dentro. Irmão, por dentro quem vê é Jesus, não sou eu. Então quando eu olho por fora. A pessoa olha para mim, quando olha para essa cara, irmão, casei pela misericórdia, porque a Bruna usa óculos. Casei pela misericórdia, você é lindo. Então eu não fico perturbando muito com esse negócio de olhar para o irmão que está do teu lado. Mas vai valer aqui, olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim, não me despreza não. Fala, não me deixe não. Fala, anda lado a lado comigo. Mano, não é ser interesseiro, é ser visionário. Fala para ele de novo, você não me larga não. Porque você não sabe o que Deus está preparando para o meu futuro. Você não sabe para onde Deus vai me levar. Você não sabe o que Deus vai fazer com a minha história. Aleluia! 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 Tem gente que entrou aqui hoje talvez vivendo uma crise existencial, quebrado por dentro emocionalmente. Tem pessoas que chegou aqui talvez espiritualmente na fronteira do tombo e a queda, no limiar do escorregão, numa caminhada sinuosa e derrapante, frio, fraco, caído, morto, desanimado. Tem gente que entrou aqui profissionalmente em um CLT mal pago, porque nem todo mundo vai ser empresário, irmão. Tem gente que vai morrer CLT. A questão é, você pode morrer um CLT bem pago ou mal pago, depende. E tem gente que quer um CLT hoje mal pago. Tem gente que é um empresário aqui, mas está sofrendo para manter essa empresa. Mas não podemos rir desta pessoa, porque nós não sabemos o que Deus está preparando para o futuro dela, para onde Deus vai levar, o que Deus vai fazer, aleluia. Irmão, quanta igreja grande eu já preguei, mas que um dia eu fui lá ministrar e ela tinha uma quantidade pequena de pessoas. Só que Deus já tinha enxergado o futuro daquele templo. Eu conheço, irmão, pregadores por aí, que se ele souber que a igreja tem 50 membros, 100 membros, e daqui a pouco ele recebeu um convite para ir pregar numa igreja que tenha 500, 1000, se ele tiver agendado na de 50, de 100, ele mente, inventa, dá uma desculpa, deixa de ir na de 50 para ir na de 100. Mas eu já já aconteceu comigo, de uma igreja grande, questão numérica, me convidar para pregar, e eu estava agendado numa menor. E houve momentos, irmão, não vou mentir, que teve conflitos comigo. Mas nos meus conflitos, Deus sempre me deu uma direção, e eu sempre criei nisso aqui. Hoje você pode estar pregando numa igreja com 50 membros, com 100 membros. Você não sabe o que Deus está preparando para aquele povo. Eu tenho certeza que a Igreja Batista Manaim, ela não começou deste tamanho, pastor Gerson. Ela não começou com esse número de pessoas.
Ela não iniciou desta maneira aqui. Já pensou se lá atrás, quando ela iniciou, se Deus tivesse dito assim: vai ser uma igreja linda, numa região boa, com um conforto em ar-condicionado, um espaço para comportar uma multidão. O que será que talvez os membros fundadores teriam pensado, teriam dito naquela época? Será que eles imaginavam, conseguiam imaginar isso aqui? Irmão, eu não brinco com essas coisas. Deus é um negócio muito sério. E o Espírito de Deus me traz como uma voz profética nessa manhã para dizer: tem coisas preparadas para teu ministério. Deus vai fazer coisas grandes com o teu ministério. Deus vai fazer com a tua vida espiritual. Tem gente aqui que vai ativar dons que já existem. Outros que vão receber dons que ainda não receberam. Deus está dizendo: tem gente que entrou frio, fraco, caído, morto e desanimado. Tem a aparência de que vive, mas está morto. Mas um avivamento poderoso, uma unção poderosa cairá sobre a tua vida, levando você a uma intimidade com a palavra, levando você a um desejo pela oração, levando você a um desejo pelo serviço e por servir. Há um avivamento poderoso liberado sobre esta casa. Quem crê nisso e recebe, deixa eu ver. Quem crê nisso e recebe, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Lá da cama some a candaravas, zacomia narabaia sérgia. Eu me lembro que um dia eu cheguei numa igreja, fui convidado para pregar numa igreja batista, da convenção. Eu falei: ou esse povo é doido, ou estão me levando porque querem uma experiência. E aí me levaram. Eu pregaria na sexta e no sábado. Pregaria sábado e domingo. Sábado, templo lotado. Eu estou pregando. E de repente, enquanto eu estava pregando, o Espírito do Senhor me mostrou o esqueleto. Literalmente, eu vi o esqueleto de uma pessoa. Quando eu olhei para ela, eu não vi o corpo, eu vi o esqueleto. Foi assim que eu enxerguei ela. E eu vi a coluna dela assim, toda torta. E eu via quando uma mão pegava e endireitava a coluna dela. E eu, dentro de uma batista tradicional, irmão, do jeito que eu estava em cima do altar, eu desci. Desci, fui até ela e falei: o Espírito do Senhor Deus me disse que Ele vai te curar agora. Quando eu falei isso, essa mulher começou a chorar compulsivamente. E quando ela chorava compulsivamente, eu disse: você consegue quase um movimento, você não consegue fazer. Ela falou: eu não consigo fazer isso. Eu falei: então faça. Ela fez e foi comprovada a cura de imediato. Começou a acontecer um mover dentro da igreja. De repente, irmão, uma unção tão tremenda caiu na igreja de Otto Marins, em Cachoeira de Itapemirim. Uma unção tão tremenda caiu dentro daquele lugar, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. E de repente um diácono levantou lá atrás. E do jeito que ele levantou, ele veio, mas ele veio bravo. Fiquei sabendo depois que ele veio para tomar o microfone de mim. Para tomar o microfone. Do jeito que ele levantou, ele veio para pegar o microfone. Quando ele veio, ele caiu no meio da igreja. Caiu no meio da igreja, irmão, e ele ficou. O irmão que me levou para pregar disse: prega. E eu continuei pregando. Terminou a pregação, irmão. Um mover tão tremendo aconteceu naquele dia, naquele lugar, de cura, de salvação, de libertação. Deus fez coisas tão tremendas. Me levaram de volta para o hotel. Eu ia pregar no domingo. Falou: pastor, não tem clima se eu pregar aqui no domingo. Porque a diretoria tal, levantou, falou, reclamou, chorou. E no outro dia eu fui embora. Chegou na segunda-feira, o grupo de diáconos e o departamento de liderança da igreja se reuniram e esse irmão que caiu lá, no meio da igreja, ele disse: irmãos, no sábado eu fui para casa, e desde o momento que eu pisei dentro de casa, até de manhã, eu não consegui dormir. Uma voz falava no meu ouvido o tempo todo e dizia: tudo que aconteceu é de Deus. 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 Ele falou: o tempo que eu fiquei caído no centro da igreja, ele falou: eu tinha consciência do que estava acontecendo. Eu sabia o que estava acontecendo dentro do culto, porque ele não caiu endemoniado. Eu tinha consciência do que estava acontecendo dentro do culto. Porém, eu não tinha força no meu corpo para me levantar para tomar o microfone daquele pastor. Na época eu era evangelista. Não tinha força para me levantar para tomar o microfone daquele evangelista. E ele, na diretoria, eles conversando, disseram: irmãos, o que aconteceu foi do Senhor. E vamos deixar Deus trabalhar e fazer conforme Ele quiser nesta igreja, porque é a obra dele, aleluia.
Irmão, os anos que se passaram, se tornou uma igreja vibrante, viva, funcional, poderosa em Cristo, aleluia, porque Deus faz essas coisas. Irmão, um momento para a minha vida e para a tua vida é só um momento. Para Deus, irmãos, pode ter coisa muito significativa acontecendo aí, aleluia. Pode ter coisa muito significativa acontecendo, Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como fazer. Agora eu fiquei observando a história de Sara. Por que Sara riu quando Deus fez a promessa? Daqui um ano, futuro, eu vou te abençoar desta maneira. Sara, primeiro ela não fez o que Abraão fez. Se você observar bem, o capítulo 18, verso de número 1 e 2, diz assim, que quando Abraão vê Deus e dois anjos vindo na direção dele, primeira coisa que Abraão fez diante de Deus, a Bíblia diz que Abraão se prostrou. Está no verso 2. E Abraão se prostrou. Prostrar-se fala de rendição. Prostrar-se fala de reconhecimento. Prostrar-se fala de humildade. Prostrar-se fala de entrega. Fala de devoção. Abraão se prostrou, ele se rendeu, ele entregou diante de Deus toda a sua vida, toda a sua existência. Muitas pessoas ainda não conseguiram render-se completamente a Deus, render-se completamente à vontade de Deus, render-se completamente ao chamado de Deus, render-se completamente à obediência daquilo que Deus quer que ele seja e faça. Não conseguiu render-se completamente. E enquanto a rendição não for completa, as coisas que Deus quer fazer na tua vida, às vezes Ele não faz, e não é porque Ele não pode, mas é porque Ele está trabalhando esses detalhes. Você precisa entrar no âmbito da rendição, da convicção, da dependência, da obediência por Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Tem gente que tem dificuldade, pastor Gerson, para se render à vontade de Deus. Eu vim de uma família muito desestruturada em questões sociais. Eu com 10 anos de idade, eu fugi de casa. Eu nasci na roça. Na verdade, nasci numa cidade com uns 20 mil habitantes, mas eu morava na roça. Então minha mãe veio, me ganhou, me teve e me voltei para a roça. Um lugar chamado Barra Seca. Um lugar ruim demais, irmão, terra ruim. Ruim. Não nasce. As coisas não... Difícil para o plantio, para a agricultura. Eu nasci ali. E um dia me trouxeram à cidade. Para mim era cidade grande, né? São Gabriel. Para mim era uma cidade grande, 20 mil habitantes, mas para quem morava na roça. Eu vim de uma família muito desestruturada. Minha mãe tinha aquela filosofia de boteco. Qual é a filosofia de boteco? Que é onde come um, come dois. Minha mãe teve 11 filhos, que não era uma família, era uma tribo. Minha mãe teve 11 filhos. Achou que era pouco e adotou mais um. Tinha 11 passando necessidade, ela adotou mais um para passar fome, 12. Às vezes minha mãe cozinhava mamão verde para nós comermos e ela ficava olhando, porque não tinha para todo mundo. Era 12 filhos, irmão. E quando o irmão estava orando aqui, o pastor do Ministério do Louvor, Deus cura. Eu falei, Deus cura a fome que eu tenho, porque eu gosto de comer, irmão. Eu tenho uma fome, eu falei, cura, irmão, parece que tem um buraco aqui nesse estômago que... E eu como e não engordo, que é para a glória de Deus, é uma vitória muito grande, aleluia. E eu me lembro que eu vivia ali naquela história, naquela estrutura, naquela vida. E eu fugi de casa muito cedo. Com 10 anos de idade, eu fui da roça para São Gabriel, São Gabriel para Colatina, e eu comecei a migrar. Fui indo, muito cedo minha vida. E eu tinha um pai muito violento. Meu pai morreu crente, salvo. Mas no início meu pai era terrível. Meu pai, ele
Ele gostava muito ele fabricava coronhas de revólver, de espingarda. Na roça, um fazendeiro, alguém chegasse, meu revólver estragou, minha espingarda estragou. Meu pai fabricava as coronhas dessas armas, tudinho, ele fazia tudo. Meu pai, ele mexia muito com arma. Meu pai nunca gostou de bandido, ele nunca gostou ele falava, não gosto de vagabundo. Ele nunca gostou de bandido, mas meu pai, ele sempre mexeu com arma, sempre mexeu com essas coisas. E eu muito cedo eu fui embora. Acabei chegando na capital, da capital fui para o Rio de Janeiro. Eu vivi anos no Rio de Janeiro. Eu acabei me excluindo por uma vida antissocial. Vivi uma vida completamente antissocial, a ponto de infligir artigos do CP, praticar coisas erradas, crimes, etc., que não vou entrar aqui no mérito da questão. Resultado, eu fui parar no sistema penal. Eu conheço o sistema penal e conheço muito bem, pelo tempo que eu passei lá dentro. Sei o que funciona e não funciona no sistema penal. E sei que no Brasil, até hoje, nenhum governo, nenhum político apresentou uma proposta de políticas públicas e políticas sociais para resolver o problema do sistema penal no Brasil, que hoje já chega a 700 mil apenados, fora mais de 200 mil mandatos de prisão que existe, colocando o Brasil como o terceiro país com o maior índice de população carcerária. Questões políticas, chega bandido bom é bandido morto, idiotice, ou que não conhece o evangelho, ou outro é idiota que diz, solta todo mundo. Mas não tem políticas públicas e políticas sociais, modelo que modelou em algum lugar para aplicar no Brasil. No Brasil não funciona. No Brasil não funciona. E eu fui parar no sistema penal. Paguei o que eu devia à sociedade, graças a Deus, não devo nada mais para ninguém. Paguei o que eu devia à sociedade. Mas, ali dentro do sistema penal, um dia o evangelho chegou até mim. Um casal de missionários da primeira igreja batista, do pastor Fanini Amaral, de Niterói, foram quem começaram a levar o evangelho de Cristo para mim. Na verdade, quando eles me discipularam, porque eu tive uma experiência pessoal, com Deus. E aí começou o processo de evangelização, do discipulado com eles. E eu me lembro que, quando eu me converti, um pouco antes de eu me converter, eu tentei uma fuga dentro da 7,6, que é uma prisão em Niterói. Depois cheguei na antiga Polinter, que hoje está desativada, na Praça Mauá do Rio, tentei outra fuga, perdi também. Dentro da 7,3, que é uma prisão em Neves, São Gonçalo, eu encabecei uma rebelião com meus outros camaradas, fizemos rebeliões. E no final eu acabei me convertendo. Mas antes de eu me converter, a minha mãe já tinha saído da roça e tinha ido para Vitória. E em Vitória ela se converteu. Ela, meu pai e meus irmãos foram se convertendo. Enquanto minha mãe orava, vendo as notícias nos jornais a meu respeito, um dia, isso muitos anos tinha passado, um dia minha mãe orando, Deus, tira meu filho daquele lugar, arranca meu filho daquele lugar, tira meu filho daquele lugar, Senhor. E Deus falou com a minha mãe. Foi uma experiência pessoal da minha mãe. Deus disse assim, eu posso tirar ele de lá agora, ou você se rende à minha vontade e eu deixo ele lá. Mas quando ele sair, eu te entrego um pastor, te entrego um pregador, eu te entrego um salvo, eu te entrego um profeta, eu te entrego um homem que vai viajar o mundo pregando a minha palavra. Essa foi a palavra que Deus usou um profeta para falar com a minha mãe. Aleluia. Foi uma experiência profunda que minha mãe teve ali. E minha mãe, ela rendeu-se à vontade do Senhor. A minha mãe orava pela minha libertação, minha salvação. Minha mãe fez uma vez uma campanha dos 150 salmos. Toda noite ela lia um salmo e fazia um período de oração. Ela leu 150 salmos. Deus disse para ela, persevera. E ela continuou, fez mais 150, 300 madrugadas de oração, 300 madrugadas buscando a face de Deus. E Deus lá dentro trabalhando, irmão. Eu tentava fugir, a porta fechava. Eu entrava na rebelião e Deus colocava a mão. No final, irmão, para a glória de Deus, enquanto minha mãe se rendeu à vontade de Deus, Deus trabalhou, Deus transformou, Deus fez. Hoje eu já tenho mais de 13 países que eu viajei pregando, tenho livro escrito. Hoje viajamos esse Brasil de ponta a ponta. Sou casado com uma mulher bonita. E aí eu entendo que render-se à vontade de Deus é bom, aleluia. Abraão se prostrou, ele se rendeu, aleluia. Ele se rendeu. Às vezes dói se render à vontade de Deus, porque você olha só o presente. Mas você tem que ter essa cosmovisão. O evangelho, ele faz isso, a cosmovisão. Você para de enxergar no micro e começa a ver no macro. E Deus abriu a visão da minha mãe, ela entendeu. Abraão se prostrou, primeiro. Segundo, a Bíblia diz que ele começou um diálogo. Ele começou a conversar, ainda no verso 2 e o 3. Ele começou a conversar com Deus.
Diálogo. E posso falar uma coisa? Nós vivemos no século 21, a era pós-moderna. E estão inventando 5 passos para não sei o quê, 10 passos para chegar não sei aonde, como fazer não sei o quê. Ok. Todas essas ferramentas que ele apresenta são boas, são viáveis, ou algumas delas. Mas a receita para ter comunhão e intimidade com Deus, vida cheia do Espírito Santo, um ministério bem-sucedido, uma família abençoada, uma história abençoada, a receita ainda é antiga. Dobre teus joelhos, ou dirigindo, ou enquanto toma banho, ou enquanto está dentro do templo sentado, em pé, seguindo a liturgia, não importa. Mas fala com Deus, dialoga, gaste tempo na oração, gaste tempo no diálogo com o Senhor. Orar é um troço perigoso, irmão. Orar é um negócio perigoso. Perigoso, irmãos, porque Deus pode te responder. Porque Deus pode fazer. Porque Deus pode te entregar. A maioria das coisas que nós não temos porque não oramos. Porque se orarmos, Deus dá. Quantas pessoas, pastor Gerson, já veio até o Senhor dizendo: ô pastor, vim aqui me aconselhar porque eu ando com a cabeça tão quente. São tantas lutas, tantos problemas, tantas dificuldades. Você pode observar. A maioria das pessoas que tem a cabeça quente, por causa das adversidades da vida, elas têm o joelho frio. Porque eu duvido um crente que esquenta o joelho na oração com Deus, se ele não tem paz, quietude, tranquilidade. Irmão, às vezes eu estou atribulado, perturbado, angustiado. Às vezes, irmão, a batalha está grande. Não, é por isso que o diabo faz de tudo para eu não orar, para você não orar. Porque quando nós oramos, toda angústia, toda preocupação, todo medo, ele vai embora. Porque ativa-se uma coragem, uma convicção, uma certeza dentro de nós. Nós falamos: oh glória, vai dar certo. Você entende por que nós sacrificamos tanto no altar do urgente aquilo que de fato é importante? Orar é muito importante, mas é urgente para a faculdade, é urgente para o trabalho, é urgente lavar a vasilha, é urgente lavar a roupa, é urgente cuidar de casa, é urgente não sei aonde. Mas em nome do urgente nós sacrificamos o importante, que é ter um tempo de qualidade com Deus na oração. E não adianta, irmão, está na era pós-moderna, mas a receita é antiga: orai sem cessar. Se você cessa de respirar, você morre. Se você cessa a sua vida de oração, tem problemas. Imagina você que tem um pai biológico. Você que tem um pai biológico, está vivo ainda, você não gosta de conversar com ele? Você não gosta de dialogar com ele? Se você não gosta de conversar com seus pais biológicos, tem um problema aí. Tem algo de errado aí. Tem que ser revisto isso aí. Porque qual é o filho que não gosta de dialogar com os pais? Não existe. Filhos que não gostam de relacionar-se com seus pais biológicos têm problemas. Precisa ser tratado, curado, revisto essas questões. Alguma coisa tem aí. A mesma coisa é você como filho de Deus. Não gosto de orar. Isso é coisa do passado. Não preciso disso, está tudo preparado. Temos as formas que podemos só pegar e fazer. Não, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem momento na tua vida, network é bom? É, mas tem hora que vai falhar. Ter amigo lá dentro do executivo, do legislativo, no judiciário, tem um grande empresário como amigo é bom? É, mas tem hora que vai falhar. Ter diplomas, formação acadêmica, a empresa é bom? É, mas tem hora que vai falhar. Ter carteira de trabalho, especialização, é bom? É, mas tem hora que tudo isso está falhando, irmão. Mas sabe o que é que nunca vai falhar? A proximidade, a aproximação de Deus em oração, aleluia. Dialoga, fala com Ele, conversa com Ele. A oração tem poder para mover tudo.
Eu tive uma experiência recente com um pastor. Esse pastor, há uns 10 anos, uns 12 anos atrás, mais ou menos, porque tem 10 anos que ele estava desviado, imagina um pastor desviado. Há uns 12 anos atrás eu preguei num evento, numa igreja, que quem coordenava aquele evento era um pastor, filho do pastor sênior daquela igreja, do pastor presidente. E era um rapaz assim, já casado, bem estruturado, formação teológica. O cara vinha com o ministério mesmo, você via que era chamado. Mas aconteceu uma situação, ele acabou afastando-se do evangelho. E aí eu fui recentemente pregar no estado deles. Fui pregar numa igreja, eu perguntei, como está o pastor ciclano? Falei, rapaz, está afastado, desviou. Teve um problema e tal. E aquilo me entristeceu tanto, porque eu vi a dimensão do evento que ele dirigia. E, irmãos, você tem que ter sensibilidade à voz do Espírito Santo e entender que tem coisas acontecendo no ambiente que é resultado das orações, que é resultado de clamor. Eu fui visitar esse irmão. Peguei o endereço dele, cheguei num lugar em Porto Santana. Cheguei lá, tinha um interfone. Falei, se eu tocar um interfone, ele vê que eu sou crente, mas que eu estava de terno, que à noite, em seguida, dali eu ia direto para a pregação, para a igreja pregar. Então eu estava de blazer. Falei, se ele vê que eu sou crente, irmão, gente desviado não gosta de receber visita de crente. Sim ou não? Desviado, irmão, recebe tudo quanto é tipo de visita. Não gosta de receber a visita de quem? De crente. E eu de terno falei, não vou tocar o interfone. Bati palma. E bati palma para perturbar. Quando ele chegou na porta, irmão, você crê se você quiser. Eu creio nessas coisas e eu me disponibilizo para Deus nesse sentido. Mas quando ele chegou na porta, quando ele abriu o portão, foi dentro que ele estava, irmão. Bermudão, fechou o corpo todinho de tatuagem. Fechou o corpo todinho de tatuagem. Imagina um pastor assembleiano, irmão. Corpo todo fechado de tatuagem. Corpo todo fechado, denunciei, né? Não queria falar de onde era. Corpo todo fechado de tatuagem. Quando ele apareceu, e Deus trabalha de acordo com a fé. Deus sabia no que ele queria. Quando ele abriu o portão, eu levantei o dedo, irmão. E aí, irmão, você é profeta? Deus fala. Levantei o dedo e apontei. Quando apontei, a graça veio, o manto veio, desceu e eu entreguei. Quando concluímos o que Deus mandou fazer naquele lugar, falar das promessas, do plano, do projeto, eu só fiz isso, irmão. Aquele camarada estava tão quebrado, tão arrebentado, que ele não chorava, ele gritava. Porque nas palavras de profecia, de revelação que Deus mandou entregar para ele, era de foro íntimo. Tinha coisa que era detalhe da alma dele. E quando nós concluímos o que Deus mandou fazer ali, oramos para ele. Ele se reconciliou com Jesus Cristo. Talvez você vai ver um vídeo em breve aí nas redes sociais da história dele. Você vai entender, porque ele falou para mim que ele vai contar um pouco da experiência dele, do que aconteceu, ele desviado, as coisas que surgiram na vida dele. E como ele é um pastor de um grande ministério, então eu acredito que vai sair aí nas redes sociais daqui a pouco. Hoje tudo é rede social. Mas Deus renovou, encheu ele com o Espírito Santo, restaurou. E aí ele me falou, vamos lá na casa de papai. Quando eu fui na casa do pai dele, que é o presidente assim, e a velhinha chorando, irmão, porque ele chegou e falou, eu me reconciliei com Jesus. O velhinho chorando, a velhinha chorando, dizendo, como que eu tenho orado, pastor, pela salvação dele. Meu irmão, talvez seu filho saiu de Manaim, saiu da presença de Deus, está afastado. Mas Deus está dizendo assim, ó, tuas orações eu estou vendo. Eu estou ouvindo, e eu vou trazer resposta, eu vou fazer coisas grandes, meu nome vai ser glorificado. Deus tem um tempo de avivamento poderoso, e aonde o avivamento chega, tem conserto, tem poder, tem unção, tem arrependimento, tem almas no altar, tem gente trabalhando em prol da causa, aleluia. Deus tem um tempo de avivamento, as águas já se moveram, e Deus está dizendo, beba, se encha, deixa esse fluir do Espírito vir pela vida de oração, recebe isso na tua vida.
Cadarabá, Xonderebia, Dekelebias. Oh, Rabaconte, Acandarabasúbia. Narabá, Xondarabá, Calabai. Narabai, Alabadarabá, Subia, Dahébia, Comia, Sérgia. Xandarabá, Condarevia, Súbia. Zawandara Maia come a Sérgia. Quem crê recebe agora. Levanta as tuas mãos, porque eu profetizo. Deus está ativando dons, aleluia, na tua vida. Deus vai te usar profundamente na palavra. A tua célula vai crescer. Eu ministro ousadia, autoridade, poder, dons de visão, revelação, profecia, interpretações de línguas, variedades de língua, dons para curar. Recebe na tua vida, recebe na tua história. Tenha um ministério frutífero. Recebe isso, recebe isso, recebe isso, receba pela tua fé, recebe porque Deus está aqui para dar para todos esta unção. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Abraão se prostrou, rendição. Abraão dialogou, conversou com Deus. Verso 3 em diante, 4 em diante, Abraão diz assim: deixa que teu Oved, o teu servo, vá. E ele faz duas coisas. Abraão vivia da agricultura e ele vivia da pecuária. Quando nós estudamos o dinheiro através dos séculos, o dinheiro, quando ele iniciou, ele era o produto, bem sabe todos vós, que o dinheiro era o produto que cada um trabalhava, lhe dava. É o escambo, dito em sociologia, né? Então, quem tem gado, outro lida com o campo, né? Era o agronegócio, que movimentava o mundo, não muito diferente de hoje, que movimentava as finanças. Então, Abraão pegou o dinheiro que ele tinha. O que ele tinha? Coisa que a agricultura e a pecuária lhe dava. Dinheiro, depois começou a ter as primeiras formas de metais, né? Prata, ouro, bronze. Depois veio as primeiras cédulas de dívidas, de compra. Aí surge depois de Cristo os bancos na Europa. Hoje nós temos aí dinheiro que ele é de plástico, cartão, daqui a pouco está acabando também. Nós temos os ativos digitais, dinheiro, mas você não vê ele mais fisicamente, né? São ativos digitais, mas lá atrás o dinheiro era o que eles produziam no campo, na agricultura e na pecuária. É por isso que tem uma meia dúzia de menino que lê a Bíblia de cabeça para baixo, e às vezes o povo prefere os teólogozinhos aí de rede social, que anda falando um monte de bobagem, do que o pastor da igreja, que zela pela alma, que aconselha, que cuida das famílias. Não, mas o teólogo lá da rede social disse que não precisa dar dízimo mais nem oferta. Se o pastor pedir dízimo, leva verduras, leva alface, pedaço de carne para a igreja. É uma meia dúzia de jumenta, irmão, de duas patas, que lê a Bíblia de cabeça para baixo. Porque se tiver, não precisa de muito, irmão. No ensino médio já se aprendeu que o dinheiro, através dos séculos, o escambo, era o que a terra produzia, o que cada um tinha na agricultura ou na pecuária. Mas o dinheiro evoluiu, assim como a mente do homem evoluiu. Embora tem gente que ainda vive na pré-história. Principalmente esses meninos nas redes sociais, falando uma meia dúzia de bobagem. Abraão, irmãos, ele foi lá, o texto do capítulo 18, versículo 4, 5, 6... diz que ele pega da agricultura um valor em alimento, mata um animal, e ele prepara tudo isso junto com o seu servo. E ele vem perante Deus. Duas coisas aqui, para nós encerrarmos. Primeiro, Abraão diz: eu sou servo. Quem é servo de Deus aqui? Se é servo, tem que servir. Agora, ter que servir é uma coisa, servir é outra. Servir, irmão, diz assim: eu sirvo, é prontidão. Só que dizer eu sirvo é fácil. Qualquer um pode dizer. O que tira você do âmbito do servo teórico e te coloca no servo prático. E a igreja, ela tem que ser... A igreja está muito preparada em questão de ortodoxia.
ela tem conhecimento, ela tem doutrina, ela tem um ensinamento. Mas a igreja não pode viver só nisso, senão é teoria só, teoria pura. A ortopraxia, a igreja pratica. E é a prática que comprova que você é servo. Abraão não só teu servo e ficou nisso mesmo. Ele levou para a prática. Ele pegou da terra, ele pegou dos animais e levou perante Deus. O que comprova o servo que você é, não é o que você fala, é a prontidão e o serviço que você apresenta, aleluia. Tem serviço? Então é servo prático. Tem serviço? É servo prático. Eu me lembro, pastor Gerson, um dia eu fui pregar na cidade de Den Haag, na Holanda. E aí você imagina, um cabra que veio da roça, viveu nas ruas, depois fui para as favelas. Eu vim de uma vida muito simples. Então para muitos isso não é grandes coisas, mas para mim eu sei de onde eu vim. E aí um dia eu estava na Holanda pregando, na cidade de Den Haag, pastor Marcondes. Terminamos de pregar, ele me levou num restaurante chique, todo de vidro assim em volta. Aí naquele restaurante fino, quando eu sentei, o garçom fez isso. O garçom fez isso. Irmão, se você é pobre, irmão, e você chega num nível desse, irmão, eu vim do baixo, irmão. Tem gente dizendo, chorando por aí, eu vim do baixo. Quando eu sentei, que o cara colocou, eu estufei o peito, né? Todo. E toma ali, e desce comigo, e vem daqui, vem de lá, e nós comendo. Chegou um ano que eu já não aguentava mais, de tanto comer. E quando eu estava empanzinado de comer, eu olhei assim, o garçom andando dentro daquele restaurante bem grande, vários garçons. E aí, de repente, pastor Gerson, e eu gosto de ouvir as coisas que Deus fala conosco. Que Deus ministrou algo no meu coração naquele dia, que foi tremendo. Eu estava ministrando, aliás, eu estava vendo o garçom servindo, e aí eu via que aquele garçom estava assim, ó. E aí Deus falou comigo, a minha igreja está cheia. Nunca se ouviu falar de um tempo, pastor Gerson, de pregadores tão preparados em questões teológicas, da igreja tão alimentada em questão de conhecimento. E a igreja está, farta, cheia, bem alimentada. Aí Deus me disse, eu quero a minha igreja assim, como garçom. Posso te servir? Posso te ajudar? Posso fazer alguma coisa por você? Meu professor. Posso fazer alguma coisa por você? Está precisando de algo? Sua casa precisa de oração, precisa de uma visita, precisa de uma célula. Tua família está bem, teu casamento, tua empresa. Deus está dizendo, eu quero uma igreja com a toalha no braço. Eu quero uma igreja com a toalha no braço. Eu quero uma igreja pronta para servir. É essa igreja que eu estou enchendo do meu espírito, que eu estou capacitando. É essa igreja que eu estou avivando, é essa igreja que eu estou renovando, é essa igreja que eu estou restaurando. As portas do inferno não prevalecem contra uma igreja viva, vibrante, atual, funcional. As portas do inferno, irmão, quando diz a Bíblia que ela não prevalece, não é uma igreja que está na defensiva, é uma igreja militante. O inferno não prevalece, irmão, porque a igreja está indo para cima das hostas espirituais da maldade, e eles vêm para cima da igreja. Só tem uma coisa, eles só estão reagindo à ação da igreja. Uma igreja inerte, mórbida, parada, esta igreja, irmão, não intimida as trevas. As portas do inferno não vão contra esse tipo de igreja. As portas do inferno vai contra a igreja ativa, atuante, vibrante, serva, funcional. E esta igreja que está servindo, a promessa de Deus é: as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão, não prevalecerão, não prevalecerão. Vai dar certo na família, vai dar certo no ministério, vai dar certo na empresa, vai dar certo no emprego, vai dar certo na profissão, vai dar certo.
Aleluia, levanta as tuas mãos, eu vou encerrar, levanta as tuas mãos. Aleluia, escute. Abraão serviu. E ele serviu o quê? Ele serviu com os seus bens. Daquilo que a agricultura e a pecuária lhe dava. Ele serviu com seus valores materiais. A mordomia cristã é uma doutrina bíblica. A mordomia cristã é o ensinamento de que tudo que eu tenho é de Deus. Eu sou só mordomo. Eu só administro. Pode abaixar as mãos. Mandei levantar na hora errada. A mordomia cristã é uma doutrina bíblica. De que tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Seus filhos são de Deus. Seu casamento é de Deus. Sua empresa é de Deus. Seus diplomas são de Deus. Seu CLT é de Deus, sua carteira de trabalho. Sua vida é de Deus. Escute, mas não é teoria. Gente de teoria não vai longe. O mundo está repleto de teóricos. A coisa funciona para quem leva para a prática. A coisa funciona para quem leva para a prática. Irmão, eu já perdi muito na vida. Deus já me abençoou demais. Eu me lembro que uma vez eu contei para os alunos do curso de teologia, eu perdi um terreno de 300 metros quadrados na beira da praia. Eu perdi um terreno de 300 metros quadrados na beira da praia. Eu já perdi carros. Eu já perdi, irmãos. Já perdi. Eu já perdi coisas. Mas eu perdi e eu observei, irmão. E nós temos que aprender. Eu observei, irmãos, que eu perdi coisas que eram minhas. Eu perdi coisas que eram minhas. Porque um dia eu acordei. Porque nossas lutas são pedagógicas. Nós temos que aprender. Um dia eu acordei. E no dia que eu acordei, irmão, eu falei, Deus, acordei no sentido de despertamento de consciência. Eu disse, Deus, eu te convido para ser meu sócio. E o que eu tenho não é mais meu, eu dou para ti, é teu, Senhor. Eu só vou administrar. Quando eu tomei esta consciência, eu parei de perder. Quando eu tomei essa consciência, eu parei de perder. E eu a partir daí comecei a apenas ganhar. Não é que eu não tenho prova, luta, eu tenho. Mas eu comecei a ganhar. Talvez está na hora de você convidar Deus para ser sócio dessa carteira de trabalho. Desse diploma que não está dando o resultado que você esperava. Isso é profético para alguém aqui. Esse diploma não está dando o resultado que você esperava. Talvez chegou a hora de você convidar Deus para ser sócio desse diploma. Essa empresa talvez não está dando os resultados. O Prolabore não está muito legal para você. Talvez você está fazendo mais para pagar funcionário e só manter ela aberta do que ter uma vida legal. Deus está dizendo, convida Deus para ser sócio desta empresa. Talvez a família está debandando, os filhos, a coisa não está muito legal, porque Deus não é sócio aí. Porque os teus filhos são da faculdade, os seus filhos são disso e daquilo. E você às vezes nunca se preocupou em dizer, Deus, meus filhos são do altar. Se o Senhor quiser fazer deles pastores, pastoras, assim seja. Tem gente que perde porque tudo que ele tem é dele. E tudo que você tem, irmãos, se o governo for bom, ok, vai prosperar, vai crescer. Se o governo for ruim, você vai se lascar. Você depende do mundo, do que está acontecendo no contexto financeiro mundial. Mas quando é de Deus é diferente. Quando é de Deus você só administra, o diabo não mexe, o mundo espiritual não toca, o mundo espiritual não pega. Independente do que está acontecendo no âmbito geopolítico, o mundo espiritual não mexe. Se mexer, só com permissão de Deus. Por que Satanás pediu para tocar nas coisas de Jó? Porque Jó não tinha nada como seu. Quando ele perdeu as 500 juntas de bois, as 500 jumentos, 3.000 ovelhas, 7.000 camelos, ele disse, tudo que eu tinha era de Deus. E ele disse, Deus me deu, ele é o dono, ele tomou. Por que Satanás não pediu a Jó para tocar nos bens dele? Por que Satanás não foi direto até Jó e tocou? Por que ele foi direto até Deus?
Meu carro está ali fora. Ninguém vai pedir a chave dele para dirigir a você, vai pedir a mim que sou o dono. Satanás disse: eu vou a quem é dono. E ele foi a Deus pedir para tocar naquilo que era de Jó. Deus está dizendo: traga a tua vida material para Deus ser dono. O que é dele. Sua lealdade, sua fidelidade é a Ele. Mantenha isso, meu irmão, e você vai parar de ficar capengando, vivendo uma vida mais ou menos, chorando por aí. Você vai ver o cuidado de Deus com a tua história. Arabaias, coloca de pés.